este encontro. Bom, acho que a gente pode começar. Pessoal, eu vou pedir só nesse primeiro momento, assim, boa tarde de novo a todos, né? Eu fiquei encarregado de fazer uma apresentação inicial, né, dessa sessão do dia de hoje. Eu queria pedir para todo mundo, se puder, desligar o microfone nesse momento, que a gente vai gravar essa parte inicial da apresentação para poder deixar disponível em outras plataformas, né, no Spotify, no YouTube e outro momento da discussão já não vai ser colocado, né, não vai ser postado. Bom, vou me apresentar de novo, né? Meu nome é Ícaro, eu sou militante do Reagrupamento Revolucionário, eu sou professor aqui no estado do Rio de Janeiro. Só rapidamente, para quem ainda não conheceu, esse aqui é o site do Reagrupamento Revolucionário, né? Onde a gente tem postado os materiais recentemente, né, sobre alguns eventos, né, que a gente vai participar, como esse evento, segundo Encontro Internacional Leon Trotsky, algumas intervenções nossas na luta de classes, como no Congresso do Sindicato dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro. Tem um vídeo novo, né, que está aqui também no nosso canal do YouTube, que é um balanço dos 7 primeiros meses do governo Lula, né? Então, quem quiser ir lá conhecer o nosso canal do YouTube, é só buscar o Reagrupamento Revolucionário. E o nosso site, se acaso alguém não conheça, é o rr4i.org. Tá? E aí tem as nossas formulações políticas, né, intervenções na luta de classes e alguns outros materiais teóricos também. Hoje, o tema que a gente ficou de debater, né, foi com base nesse texto aqui, Moreno e Trotsky, compare e contraste, né? Para quem conseguiu ler, bacana, que vai vir mais embasado aqui na conversa. Mas eu também vou fazer uma breve apresentaçãozinha, né, que eu espero que dure aí uns, talvez 20 minutos, não mais do que isso, né? Pedir aí ao Márcio aí para me ajudar no tempo, se estiver demorando muito. Eu preparei alguns slidezinhos para a gente, para ir conduzindo esse primeiro momento, né? E depois eu queria abrir para debate, quem quiser ir colocando questões aí. Nesse momento eu não estou vendo o chat, né? Mas se alguém quiser ir colocando lá questões, questionamentos, ideias, posições, também fiquem à vontade. Depois que eu terminar aqui essa apresentaçãozinha, a gente vai abrir, né, para um debate mais amplo, né, sobre essa questão. Bom, então vou começar aqui, né? O morenismo, né, é como a gente está chamando, e vulgarmente, assim, né, no movimento político, é como são chamadas essas correntes, que é um tronco histórico do trotskismo, né? Trotskismo entendido aí como um movimento que fundou a Quarta Internacional, né, dirigida pelo Trotsky, e mesmo depois da morte dele continua existindo como uma corrente. E depois após a Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir dos anos 50, ela foi se fragmentando, né, tendo algumas divisões políticas, rompimentos, como acontece com todas as organizações de esquerda dos mais variados matizes, né, social-democratas, stalinistas, os liberais também, né. Então o trotskismo ele foi se dividindo, e hoje não dá para dizer que existe um trotskismo, né? Existem várias correntes originadas do trotskismo, mas que têm entre si muitas diferenças. A motivação da gente debater isso aqui é porque o morenismo, já vou explicar um pouco melhor, né, para quem não estiver familiarizado com o termo, é uma das principais correntes que reivindica o trotskismo no Brasil, né? Estão em várias organizações. Então é interessante a gente conhecer isso um pouco melhor e ter alguns elementos teóricos no que a gente acredita que é necessário fazer, que é uma crítica a esse tronco histórico, né, do trotskismo. Comecei aqui com um breve histórico, né, da corrente. Vocês estão me ouvindo, né? Eu ouvi um som aqui, mas acho que está todo mundo me ouvindo. Bom, essa corrente, ela tem esse nome primeiro porque um principal dirigente, né, desse agrupamento foi o Hugo Bressano, um argentino que usava o nome, né, o pseudônimo, o nome político ali de Nahuel Moreno.
Ele começou a construção da corrente dele na Argentina nos anos 1940, cenário ali da guerra, imediato pós-guerra, né? Chegou a participar, ele foi delegado no segundo congresso da Quarta Internacional, foi em 1948. O primeiro foi aquele de fundação, né, de 1938, e depois só teve um congresso lá depois da guerra, em 1948. O grupo dele chamava GOM, né, que é Grupo Obreiro Marxista. Nenhuma seção argentina foi reconhecida nesse segundo congresso, e no terceiro congresso foi reconhecido um outro grupo argentino, que era o POR, dirigido pelo Posadas. E nesse congresso, o terceiro, né, que em 1951, o GOM não é reconhecido como seção principal. Eles tinham algumas divergências, esses dois agrupamentos vão ficar separados praticamente toda a história, né, todas as suas histórias, né, porque eles tinham algumas diferenças sobre o peronismo, né, sobre a análise conjuntural daquele momento. Mas ainda assim o GOM vai ser reconhecido como seção observadora, né, da Quarta Internacional, mas não como seção oficial. A partir desse terceiro congresso, né, e nos anos seguintes, acontece um grande rompimento na Quarta Internacional, que acontece mais ou menos entre esses anos seguidos ao Congresso, né, de 1951, 52, 53, fundamentalmente. E de um lado desse rompimento ficam os chamados pablistas, né, ou como os adversários eles chamavam, dos outros que se reivindicavam antipablistas, né? E a polêmica aí era como ia se dar a dinâmica da luta de classes, da revolução no pós-guerra. Depois tinham acontecido todos aqueles fenômenos ali da guerra, a expansão da União Soviética para o leste europeu, o acontecimento da Revolução Chinesa e Revolução na Iugoslávia, também dirigidas por partidos stalinistas, a aparente estabilização ali do capitalismo, né? Não teve revolução vitoriosa nos países centrais. E aí o trotskismo ele foi debatendo, né, várias dessas questões. Uma das correntes, a corrente estava na direção da Quarta Internacional, ela vai fazer toda uma adaptação política àquele momento. O grupo ali que é em torno do Michel Pablo, daí o nome, né, desse debate, pablismo, antipablismo, né, que junto com ele o Mandel, Pierre Franck e outras figuras. E eles vão defender que era necessária uma adaptação ali dos partidos trotskistas às forças já existentes com o peso de massas, né? Fosse o stalinismo, o nacionalismo burguês, alas de esquerda da social-democracia, que seriam esses setores que iriam liderar as revoluções. Né? Que o trotskismo ele tinha que, na verdade, apoiar esses agrupamentos, ajudar a transformá-los para que eles fossem capazes de fazer revolução e não construir um partido revolucionário próprio, né? Marxista. O Moreno, ele nesse debate, né, o grupo dele se alinhou com os que romperam, né, com a Quarta Internacional, o chamado SI, que é o Secretariado Internacional da Quarta Internacional. Ele, junto com as seções maiores da Quarta, o SWP dos Estados Unidos, o PCI da França, o Moreno, na Argentina, ele rompe, né, com essa fração da direção e organiza esse grupo em separado. Esse grupo ele fica um pouco amorfo, né, ao longo dos anos, o Comitê Internacional, e sem fazer um balanço muito crítico, né, de como essa traição, né, ou essa degeneração revisionista, né, da Quarta Internacional tinha acontecido, e isso acaba levando a uma reunificação da maior parte desses grupos com o SI com que eles tinham rompido, né? Então, há esse rompimento, mas a maior parte desses grupos que rompem depois se unificam novamente. Sem fazer um balanço crítico de por que aconteceu então o rompimento, quem estava certo, quem estava errado, né, sem que haja um debate mais profundo. E aí quando acontece essa reunificação, né, do grupo do Pablo Mandel com o SWP, já 10 anos depois, em 1963, o Mandel está junto, o Moreno está junto disso, né? E ele ajuda a conformar essa corrente que foi, durante muitas décadas, a corrente mais forte do trotskismo, já tinha se fragmentado a ponto de surgirem outras, mas foi durante muitas e muitas décadas a corrente mais representativa, mais significativa do trotskismo, que é o chamado SU, o Secretariado Unificado da Quarta Internacional, né, justamente por conta desse nome. Naquele momento, a reunificação ela foi muito celebrada em torno de uma posição comum sobre a Revolução Cubana.
o grupo de guerrilheiros lá do Fidel Castro, Che Guevara, tinham derrotado, né, destruído efetivamente o Estado burguês em Cuba, e no primeiro momento numa linha democrática radical, né, que não era marxista, não era socialista, mas depois, quando eles veem que essa via democrática radical, em várias negociações que eles tentaram com os Estados Unidos, não era possível, eles acabam se aproximando da União Soviética e eles se convertem até, né, como uma parte, formando um novo partido comunista em Cuba, né, que apesar de originalmente não terem a ver com o Partido Comunista que já existia em Cuba, o Partido Comunista de orientação stalinista, que existia lá desde os anos 30. Então a Revolução triunfa, e a posição tanto do grupo do Pablo Mandel, quanto do SWP, do Moreno, foi de um apoio à direção do movimento, né, não só a Revolução Cubana, que tinha que ser apoiada mesmo, né, mas um apoio, de certa forma, até acrítico à direção do Fidel Castro, né? Então eles afirmam que esse era o caminho para fazer a revolução, né? Inclusive passam a dar um apoio entusiasmado à estratégia de guerrilha, né? Começam a pensar em como organizar, como converter, né, os partidos dos países onde eles estão organizados em grupos de guerrilha, né? Esse debate chega a acontecer. O Moreno está nisso, né? Ele é um dos maiores apoiadores dessa linha, aí no início dos anos 60. E depois ele vai fazer uma autocrítica desse período, né? Ele vai falar, não, peraí, depois principalmente de várias demonstrações claras da direção da Revolução Cubana, de que não estava se convertendo numa direção internacionalista, que não defendia a expansão, a realização da revolução em outros países, mas sim uma convivência, uma coexistência pacífica ali com o imperialismo, tal qual a linha do stalinismo, né? O Moreno ele vai se afastando disso, né? Faz uma autocrítica desse que vai ser chamado flerte castrista, né, dele, né? E ele se alinha com outro grupo que estava fazendo isso, que era o SWP dos Estados Unidos, enquanto que o grupo mandelista, que era mais forte na Europa, na seção francesa, né, na seção belga, vai manter essa linha, né, de defesa da estratégia guerrilheira, né, e do apoio à direção cubana por muito tempo depois. O Moreno ele acaba formando uma fração própria no interior do Secretariado Unificado, chamada Fração Bolchevique, já no final dos anos 70, que faz crítica, né, a esses outros setores fortes do Secretariado Unificado. O motivo do rompimento definitivo do Nahuel Moreno, da corrente, né, e da corrente que ele dirigia, formada principalmente de seções latino-americanas, mas tinha alguns apoiadores também na Europa, vai ser a Revolução na Nicarágua, em que a maioria do SU repete o que eles tinham feito na Revolução Cubana, né, de um apoio àquela direção democrática radical, guerrilheira, né, não só no sentido de derrotar, né, o regime nicaragüense, mas também de reproduzir o mesmo discurso político, né, as mesmas ideias, de não fazer uma crítica, e até de ter uma certa idealização dessa direção que era o sandinismo, né. No caso da Nicarágua, essa revolução, apesar de derrotar o Estado burguês, não avança, né, para um alinhamento soviético ou para a formação sequer de o que a gente pode chamar de um Estado operário burocratizado, né, mas que rompe ali definitivamente com o capitalismo. Então, e ainda por cima, essa direção ela persegue, né, agrupamentos trotskistas, né? O Moreno ele ajudou a formação de uma brigada em apoio, né, à Revolução Nicaragüense, e essa brigada ela é perseguida, né, lá na Nicarágua. E o restante do SU faz um silêncio sobre isso, coisa que já tinha acontecido também na Revolução Cubana, por sinal, quando os trotskistas também foram presos pela direção do processo, apesar de apoiarem a Revolução, né, de estarem do lado participando da Revolução. Então, nesse momento, o Moreno ele rompe com o Secretariado Unificado, tem um momento ali breve, uma tentativa de aproximação com a corrente do Pierre Lambert, né, uma corrente francesa, mas que dura ali menos de 2 anos, né, mais ou menos 1 ano e meio. Essa aproximação ela é feita assim, sem um exame programático, político mais sério, né, e acaba não dando certo. E aí, quando não dá certo, é lançada a Liga Internacional dos Trabalhadores, a LITQI, em 1982, cujo partido principal era o PST argentino, né, que depois vai dar origem ao MAS, já nos anos 80, né, Movimento ao Socialismo, e era a maior seção.
O Moreno ele falece, né, no ano de 1987, mas a LIT, né, continua existindo como a principal representante desse tronco histórico do trotskismo. Ela vai sofrer muitas crises e alguns rompimentos na década de 1990, ali entre principalmente 1991. Tem alguns rompimentos já no finalzinho da década de 80, mas principalmente entre 91 e 94 são os rompimentos principais, de forma que esse próprio tronco histórico do morenismo se dividiu também em uma variedade de correntes. E aí os principais grupos que defendem o morenismo, né, ou essa interpretação do trotskismo hoje no Brasil, são esses que eu coloquei aí, né, o PSTU, que é hoje a seção principal da LIT-QI, a CST, que formou uma organização internacional própria, que chama Unidade Internacional dos Trabalhadores, o Movimento Revolucionário, né, MR, e o próprio MEIS, que acabou virando, hoje em dia, também uma seção observadora do SU, num contexto muito diferente. Depois, se alguém tiver dúvidas, questionamentos, a gente pode falar um pouco melhor, né, na parte do debate. E eu vou entrar nesse tema, né, já que é a nossa crítica ao morenismo, né? Qual que é essa interpretação do trotskismo, né? Que todas as correntes hoje são uma reinterpretação do trotskismo de alguma forma, né? Até porque o tempo não para, né? A nossa perspectiva aqui não é de que o trotskismo deva permanecer inalterado lá tal qual 1938 ou antes, né? Mas é preciso analisar criticamente as adaptações ou formulações trotskistas que surgiram, né, nessa fragmentação da Quarta Internacional. Para nós, o morenismo foi uma corrente que, assim como essa do pablismo, mandelismo, ela se adaptou às pressões que foram colocadas nos grupos trotskistas do pós-guerra. Elas foram no sentido de perceber, de sentir, né? Eu vou pedir só para alguém desligar o microfone, que eu estou ouvindo muito ruído aqui. Se alguém tiver com o microfone ligado, desligar agora, só para não atrapalhar aqui. Foram muito no sentido de sentir a pressão de, enquanto os trotskistas eram grupos ainda muito marginalizados, muito pequenos, sem uma grande inserção, sem se tornarem de fato partidos de massa da classe trabalhadora, outras correntes no pós-guerra permaneceram ou cresceram até muito, né, como partido de massa, né? O caso foi do stalinismo. Trotsky previa que o stalinismo ia se desmoralizar como corrente durante a Segunda Guerra Mundial, que podia ter uma revolução triunfante de trabalhadores, né, na União Soviética contra o stalinismo, que ia renovar a revolução. Isso não acontece. O stalinismo fica até mais forte, né, com partidos de massa em vários países capitalistas, e tem uma expansão também, né, em várias partes do mundo, né, no leste europeu, logo depois da guerra na China. E a forma específica que isso tomou no caso da corrente morenista foi a ideia de que, olha, como os partidos não são partidos de massa, a revolução, na verdade, ela vai acontecer em duas etapas. Tem que acontecer primeiro uma etapa, que o Moreno vai chamar, né? Eu vou trazer algumas citações aqui para mostrar isso. Revolução de Fevereiro ou Revolução Democrática. E só depois dela vai poder haver uma Revolução de Outubro ou Revolução Socialista. Esses nomes, Fevereiro e Outubro, ele coloca, né, nessa ideia de revolução em dois momentos, em duas etapas, né, para tentar fazer ali uma analogia com a Revolução de 1917. A gente vai ver que o significado é muito próprio, é muito característico que ele dá para isso. A conclusão do Moreno é que primeiro tem que acontecer essa Revolução de Fevereiro ou democrática liderada por outros partidos e mesmo outras classes sociais que não são o proletariado e o Partido Marxista. Então, a análise que ele faz dessas revoluções do pós-guerra é que, olha, a pequena burguesia, mesmo a burguesia, setores da burguesia e seus partidos que vão ser partidos oportunistas ou pequeno-burgueses, é que vão dirigir a revolução, né? E depois, num outro momento, é que vem o papel dos trotskistas, né, ou dos marxistas revolucionários. Reparem que esse etapismo, ele não é o etapismo igual ao do stalinismo, né? O velho, antigo etapismo stalinista de que primeiro precisa desenvolver o capitalismo por décadas, né, por um longo período, para depois a gente pensar em socialismo. É o etapismo no sentido mais político, de que, olha, o que tem que acontecer é uma revolução democrática de fevereiro. Mas vamos ver aqui as consequências disso, né? Aí coloquei vou me permitir ler umas citações, né, do Moreno aqui rapidinho, né? Ele fala:
Desde cedo, a vida ha evidenciado lacunas, omissões e erros do programa da Revolução Permanente. A Revolução Cubana confirmou em nosso continente algo que já havia sido demonstrado pelas revoluções asiáticas: o dogma de que a única classe que pode cumprir tarefas democráticas é a trabalhadora é falso. Setores da classe média urbana e do campesinato são, em certas ocasiões, os líderes revolucionários. E outra citação também dele, né, esse é do livro Escola de Quadros, de 1984, ele vai dizer: acreditamos que nesses últimos 40 anos foram produzidos fenômenos distintos do que Trotsky viu, os quais nos obrigam a prosseguir a uma nova formulação, a uma nova forma de escrever a teoria da revolução permanente, tomando todos esses problemas. Temos que formular que não é obrigatório que seja a classe operária e que seja um partido marxista revolucionário com influência de massas que dirijam o processo da Revolução Democrática e a Revolução Socialista. Não é obrigatório que seja assim. Ao contrário, ocorreram e não está descartado que ocorram revoluções democráticas que no terreno econômico se transformem em socialistas. Isso é, revoluções que expropriem a burguesia sem ter como eixo essencial a classe operária, ou tendo como participante importante, ou tendo partidos marxistas revolucionários e operários revolucionários à sua frente, mais partidos pequenos burgueses. Então fica bem evidente aí, né, desde os anos 60 e mais de forma mais teorizada nos anos 80, né, na última fase ali da vida do Moreno, essa interpretação que ele fez da Revolução Chinesa, né, de outras revoluções asiáticas e também da Revolução Cubana, e qual que ele acha que tem que ser as conclusões políticas disso para os trotskistas. Mas existem existem leituras alternativas a isso, que explicam essas revoluções, que entendem que elas, inclusive, são vitórias parciais, são vitórias revolucionárias importantes, né, mas que não permitem, não concluem disso essa secundarização do proletariado e do partido marxista. Porque essas revoluções, apesar da sua importância e do seu papel progressista na história, elas não realizaram as tarefas todas essenciais da Revolução Socialista, e que só esses sujeitos, o proletariado e o partido marxista, podem. Então, essas revoluções, por exemplo, elas sempre ficaram num limite muito nacionalista, elas não buscaram criar, tiveram ali talvez momentos em que pensaram em criar internacionais revolucionárias, mas não passaram disso. Se alinharam todas elas ao mesmo projeto stalinista, nacionalista, né, em certo sentido, de coexistência com o imperialismo a nível internacional. Elas não chegaram, no seu interior, por sua vez, a um planejamento democrático da classe operária, a um processo que buscava levar, né, ainda que dentro dos limites ali de uma revolução vitoriosa num país atrasado, né, ou em alguns poucos países, a uma democratização da gestão econômica e política. Né? Elas, ao contrário, cercearam várias tentativas de experiência de formação de sovietes ou de conselhos operários ou de outras organizações de gestão direta dos trabalhadores. Existiam governos burocráticos que suprimiam, né, a possibilidade da classe trabalhadora fazer uma experiência ali de governo, né, de autogoverno próprio. E foram experiências que, boa parte delas, inclusive, já concretizado, né, abriam várias brechas e levaram essas sociedades para vários elementos de restauração do capitalismo. As que não levaram completamente a isso estão muito encaminhadas para isso, né? É o caso aí de Cuba, China, no caso da União Soviética, né, já as brechas foram tão grandes, né, inclusive dentro de setores do próprio governo, né, que isso levou a contra-revoluções, apoiadas por próprios setores da burocracia, conduzida por setores da própria burocracia governante. Então, quer dizer, como é que essas revoluções, por si sós, né, apoiadas por esses setores, resolviam, né, a questão, provavam ali que não era fundamental, essencial, né, o partido marxista revolucionário e o proletariado. Elas devem ser entendidas, ao nosso ver, nessas experiências, como desvios ali do projeto principal de revolução socialista internacional, né, que são importantes, devem ser apoiadas criticamente, e o que isso implica que deveria haver um partido marxista, né, para tentar disputar esse processo, para inclusive, para pegar um exemplo, assim, na Revolução Chinesa, na Revolução Cubana, que mesmo depois da vitória dessa revolução, continuasse disputando ali a classe trabalhadora e aquele processo, para que superasse a direção burocrática, superasse a versão de stalinismo que foi criada com essa revolução, né? Moreno, por outro lado, abraçou a vitória dessas revoluções como modelo a ser seguido.
Ele vai depois generalizar isso, né, inclusive para regimes ditatoriais e fascistas, o próprio stalinismo, né? Olha, é irônico porque ele primeiro vê um impulso de apoiar nessas direções que conduziram as revoluções, mas depois ele vai ver a necessidade de colocar contra essas direções com a mesma metodologia. Para explicar melhor o que eu estou dizendo, ele vai começar a formular que em todos os regimes de tipo ditatorial, fascista, e o stalinismo, que não é nenhuma coisa nem outra, né? Ou é uma ditadura ali da burocracia de um tipo muito especial, né? No Estado operário, ele vai formular também que eram necessárias revoluções democráticas, essas ditas revoluções de fevereiro que ele formula, né? E que elas devem ser apoiadas, ainda, mais uma vez, sem partido marxista revolucionário, sem a direção da classe operária. Bom, qual o problema disso, né? Que isso vai levar? Que, ao invés, na verdade, de ter revoluções democráticas, a dinâmica muito mais comum é que vão acontecer contra-revoluções democráticas. Na larga maioria dos regimes ditatoriais, fascistas, quando eles foram derrubados, isso a gente pode ver, inclusive, com o próprio caso da ditadura militar no Brasil, né? Eles foram substituídos por regimes de ditadura da burguesia com uma fachada democrática, né? Com algumas conquistas democráticas ali, mas ainda assim um regime da burguesia. Então, é muito mais o que o Trotsky descrevia, né, e outros revolucionários também, como uma contra-revolução democrática. A burguesia triunfou, precisando ali se adaptar, né, à crise daquelas ditaduras, daquele regime fascista, empurrando goela abaixo ali um regime democrático. Moreno vai ver nisso revoluções democráticas vitoriosas. Ele vai apoiar esses processos, dizendo assim, olha, mesmo que sejam dirigidos por partidos burgueses, né, como ele vai dizer, mas como vitórias, né? Aí eu coloquei aqui até outra citação dele, né? Parece que o fato, diz o Moreno, né? Tá ainda na Escola de Quadros. Parece que o fato da contra-revolução capitalista, ou seja, esses regimes, né? Recolocou a necessidade de que haja uma revolução democrática. É ignorar que o que está acontecendo nos países adiantados, onde há regimes contra-revolucionários, também é uma revolução democrática. Ignorar isso, né, é maximalismo. É tão grave quanto ignorar a Revolução Democrática Burguesa nos países atrasados. Isso é muito importante. Não sei se é correto ou não. Se é correto, é preciso mudar toda a formulação das teses da Revolução Permanente. Se é correto, que é necessária essa Revolução Democrática, né, muda toda a nossa estratégia com respeito aos partidos oportunistas, e em boa medida com respeito aos partidos burgueses que se opõem ao regime contra-revolucionário. Como um passo até a Revolução Socialista, nós estamos a favor de que venha um regime burguês totalmente distinto. Então, ele tem a disposição de apoiar, né, pelo menos a vitória, né, pelo menos no primeiro momento ali, esses regimes burgueses que ele vai chamar de totalmente distintos, né, ainda que hegemonizados por partidos. No caso da Argentina, né, onde ele escreveu no período, foram setores do exército burguês, né, do próprio regime que estava tentando repaginar, né, ali a ditadura. Então, portanto, em variados contextos, para o morenismo, é necessário apoiar essas lideranças, né, esses partidos burgueses ou pequeno-burgueses, que se colocam contra esse regime fruto, né, de uma contra-revolução, esse regime contra-revolucionário, e o Moreno vai chegar a dizer, inclusive, que o programa é necessário para derrotar esses regimes, para que não haja conflitos no interior desse campo, né, da Revolução Democrática, tem que ser um programa democrático, que os trotskistas deveriam enfatizar um programa democrático. Vai ter uma citação sobre isso ali logo a seguir, né? Isso leva o morenismo a uma adaptação que nós, do reagrupamento, consideramos objetivista com relação à revolução. O morenismo, ele passou a apoiar as massas em movimento, independente do conteúdo político, né, das direções ali em disputa, porque, afinal de contas, essa revolução, primeiro momento, né, democrática, de fevereiro, ela é objetiva. Ela acontece, o Moreno vai ter formulações sobre isso também, né, pela pressão da realidade objetiva, independente das direções do programa. Então, mesmo que sejam outros partidos, um programa democrático, é ela que vai ser a solução, né, para derrotar esse regime contra-revolucionário. E ele vai defender isso, inclusive, para os regimes stalinistas nos estados operários burocratizados. A gente vai ver como, nesse caso, essa defesa de um programa democrático, né, vai levar a corrente morenista a apoiar uma contra-revolução democrática nesses países. Né? Quando os países
vão cair, né, entre 1989 e 1991, no leste europeu e na União Soviética, vai ter inclusive alguns movimentos de massa, inclusive com alguns trabalhadores ali iludidos ou confusos, seguindo correntes burguesas, né? Desde liberais até outras de direita mesmo, de extrema direita. E para nós foram contra-revoluções, foram derrotas monstruosas para a classe trabalhadora internacional. O Moreira vai ver naquilo revoluções vitoriosas. Ele vai ficar do mesmo lado, né? Que ele vai dizer, estamos do lado das massas, né? Ainda que nesse momento seja uma revolução democrática, né? Não é só a primeira fase, né? Depois ela vai virar uma revolução de outubro, uma revolução socialista. Então, vocês estão vendo como tem uma raiz aí comum nessas posições que leva a essas, né, que não explica tudo, né? Tá longe isso aqui de explicar todas as posições das correntes morenistas, das correntes, não é essa a pretensão, mas como a sistematização, a teorização feita pelo morenismo desses processos leva eles a apoiarem movimentos contra-revolucionários, né? Em alguns casos, como foi esse caso do fim da União Soviética. Então vai dizer o Moreno, ó, o que o Trotsky não colocou, apesar do paralelo que fez entre o stalinismo e o fascismo, foi que também nos países capitalistas era necessário fazer uma revolução no regime político, destruir o fascismo para reconquistar as liberdades da democracia burguesa, ainda que fosse no terreno dos regimes políticos da burguesia, do Estado burguês. Concretamente, não colocou que era necessária uma revolução democrática que liquidasse o regime totalitário fascista como parte, ou primeiro passo, do processo até a Revolução Socialista, e deixou pendente esse grave problema teórico. Na verdade, eu acredito que o Trotsky não deixou pendente, né? Ele era contra que fosse essa a resolução, o fim, né, do fascismo. Ele temia que o fim do fascismo levasse a um regime burguês repaginado sob uma fachada democrática. Né? E vai dizer ainda o Moreno, nossos partidos devem reconhecer a existência de uma situação pré-revolucionária de fevereiro e usar as palavras de ordem democráticas adequadas à existência das direções pequeno-burguesas que controlam o movimento de massas. E a necessidade de unidade de ação o mais rápido possível para fazer a Revolução de Fevereiro. Devemos entender que é inevitável fazê-lo e não tentar pular essa etapa. Outra adaptação, né, desse processo é que, como parte também, né, de disputar, né, esse tipo de movimento, o Moreno vai revisar, né, na minha leitura, assim, a concepção trotskista com relação às frentes populares. Ele vai dizer que não tem problema algum você participar de frentes populares, né, você entrar nelas. A questão é a hora que você tem que sair, né? Mas, a princípio, não tem problema. Num debate que ele vai ter com o Mandel, né, ainda no interior do SU, do Secretariado Unificado, quando ele recebe uma crítica, né, de que os apoiadores dele lá no Uruguai tinham entrado na Frente Popular, ele vai falar, o erro dos camaradas não foi ter entrado, mas não ter saído a tempo quando a direção burguesa tentou nos impor sua disciplina. Mas dizemos que foi um erro grave, não uma traição. E isso, gente, eu ressalto assim, que é curioso que é uma característica do centrismo, né, dessas correntes que se declaram revolucionárias, mas tem uma série de hesitações, de contradições, né, com a defesa na prática desse programa, é que isso é muito contraditório. Né? O Moreno vai fazer em vários momentos da sua trajetória política um debate correto, né, de crítica ao frente populismo, à colaboração de classes, né, a se coligar-se com a burguesia. Ele vai fazer esse debate de forma muito interessante, até com o próprio Mandel, depois com o Lambert, que foi esse companheiro de bloco momentâneo dele no início dos anos 80, mas em outros momentos ele vai agir de forma completamente oposta ao que ele está dizendo, né? Não tem uma coerência esse processo. E aqui o Trotsky, a firmeza que tinha o Trotsky com relação à Frente Popular. Vou ler só essa segunda aqui, né, para não me deter tanto no tempo. Ele fala: a Quarta Internacional goza já do ódio merecido dos stalinistas, dos social-democratas, dos liberais burgueses e dos fascistas. Ela não tem, nem pode ter lugar em nenhuma das frentes populares. Opõe-se irredutivelmente a todos os agrupamentos políticos ligados à burguesia. A linha do Trotsky com relação a essas coligações de colaboração de classe era bem diferente da do Moreno. E aqui é uma citação sobre essa questão no leste europeu, né? Num país, no Estado operário burocratizado, num regime stalinista. No caso, na Polônia, em 1980, quando estava surgindo um desses movimentos de questionamento ao stalinismo, mas que ali ainda não estava claro para onde ele ia, né? Ele acabou indo para a direita, né? Que foi a Solidariedade. E o Moreno fala o seguinte, ó: hoje na Polônia, e assim será no começo da Revolução Política,
o ponto de referência do movimento de massas, e também o nosso, é o poder do Estado burocrático. Exagerando um pouco, olhem isso, podemos dizer que tudo que vá contra esse Estado é positivo. Tudo. Ele está falando contra o stalinismo, né? Tudo que vá contra ele é positivo. Nesse momento, em todos os estados operários, o inimigo principal dos trabalhadores é esse poder e essa casta burocrática. Do caráter totalitário do regime se depreende, em princípio, o caráter democrático da maior parte das tarefas colocadas. Abaixo o regime burocrático, viva a democracia. Essas são as palavras de ordem do Moreno, né, que ele sugere, que ele está sugerindo. Essas são as grandes consignas, levantadas não por nós, mas pela realidade. O que nós fazemos é tirar a conclusão dessa mobilização, levantando a consigna político-institucional adequada. A Assembleia Constituinte é a única síntese positiva de abaixo o regime e viva a democracia. Só para a gente comparar, né, o Trotsky, ao contrário, né, e a leitura que a gente acha que era correta, né, para essa questão, era de que sim, se era necessária uma revolução dos trabalhadores contra aquele regime burocrático, nem tudo que vai se colocar contra esse regime burocrático, né, é positivo, é progressivo. Muito pelo contrário, né? O stalinismo derrubado por forças burguesas, seja elas de qual matiz for, né, de qual tendência for, é uma derrota, é a contra-revolução que triunfa. O que seria progressivo seria uma revolução dos trabalhadores para reformular completamente aquele regime, né, e a economia daqueles países. Então, o Trotsky, por exemplo, peguei uma citação do programa de transição, não vou ler toda, mas o que ele está defendendo contra o stalinismo ali, né? Democracia, grifei algumas partes aí, democracia soviética, legalização dos partidos soviéticos, dos partidos que defendiam a revolução, revisão da economia planificada, comitês de fábrica, contra os privilégios da burocracia, que os burocratas recebessem um salário de um trabalhador. Isso é o que o Trotsky está defendendo. Ou seja, um enfrentamento ao stalinismo com uma linha soviética, né, com uma linha dos trabalhadores, não com uma linha de viva a democracia, né, de dá para apoiar quase tudo contra o regime stalinista. E aí, eu coloquei aqui algumas linhas, né, que são resultado, né, na nossa leitura, já estendi muito no tempo, né, mas que são resultado dessa leitura objetivista, né, do morenismo, né, muito depois já da morte do Moreno, né, ele não necessariamente é responsável por tudo isso, mas existe ali uma relação com a formação teórica que teve, né, a corrente por ele fundada, que foi a Liga Internacional dos Trabalhadores, e os seus rompimentos mais recentes que reivindicam a trajetória do Moreno. Então, várias situações da luta de classes recente, né, coloquei aqui uma pequena lista, né, a Líbia, Síria, Venezuela, Egito, Hong Kong, surgiram movimentos de massas e alguns exércitos, inclusive, né, que se diziam fruto desse movimento de massas, que na verdade eram forças políticas reacionárias. Forças políticas que, em algum momento, se aliaram, se associaram com o imperialismo. No caso da Primavera Árabe, né, que aconteceu aí no início da década de 2010, 2011, 12, 13, ali um pouquinho adiante, surgiram verdadeiros movimentos ali de enfrentamento àqueles regimes ditatoriais do norte da África e do Oriente Médio, né, chamado Maghreb, e que faziam um enfrentamento a esses regimes. Lembram, né, da dinâmica, né, do morenismo ali, né? É necessário apoiar, porque uma primeira fase, ainda que a direção não seja proletária, socialista, vai ser uma revolução democrática. Pois bem, então o morenismo foi apoiando esses processos, né? E não se deteve a apoiar mesmo quando essas forças se conformaram, né, se transformaram em exércitos a serviço de frações burguesas. E não se detiveram mesmo quando esses exércitos a serviço de frações burguesas, reivindicando o movimento de massas ali, né, que surgiu contra essas ditaduras, se aliou com o imperialismo. No caso da Líbia, por exemplo, o chamado Exército Rebelde, ali da Primavera Árabe, recebeu apoio com bombardeios, com armas, com treinamento dos Estados Unidos, da França, diretamente. Isso não é teoria da conspiração, isso aconteceu, né? Num primeiro momento, quando cai ali o regime na Líbia do Gaddafi, por exemplo, né, esse regime ele é um regime abertamente pró-americano. Quando acontece isso, esse regime ditatorial, né, reacionário lá do Gaddafi é derrubado pelo imperialismo, né, para dar origem a outro regime contra-revolucionário,
as correntes morenistas estavam dizendo, as principais, pelo menos não posso falar por todas, mas o PSTU, a CST, estavam dizendo que isso foi uma revolução vitoriosa, que a classe trabalhadora venceu, né? Isso levou a que eles confundam, né, muito claramente assim, uma revolução democrática vitoriosa com uma derrota, muitas vezes, né, no sentido em que o imperialismo ficou mais forte nessa região do mundo por algum tempo. No caso da Venezuela, essas correntes morenistas já participaram em marchas lá da direita, né, acusando o chavismo, né, de ditatorial, né, e de críticas que podem até ser feitas, né, o regime do Maduro ele se constituiu como um regime autoritário, né, bonapartista, mas as correntes marxistas revolucionárias não podem estar participando de uma tentativa de enfraquecer ou de denunciar esse regime junto com a oposição de direita. Então, eles participam de marchas como esse, né? O caso do golpe do Brasil, né, que derrubou o governo do PT em 2016, não foi diferente, né? Ainda que aqui, né, essas correntes não tenham participado, ou a maioria delas, o MR participou, né? O PST e o CST não. A linha deles naquele momento era de que a tarefa principal era a derrubada do governo do PT e não a derrota do golpe, né? E isso vai até um caso recente, né, em que as correntes morenistas, as mais conhecidas, as principais, estão apoiando a vitória do lado ucraniano, armado e mantido pelo imperialismo, né, pela OTAN, com ali cerca de 80 bilhões de dólares em armamentos de todos os tipos até o momento, contra a Rússia, né? Então, eles acreditam que existe uma revolução democrática acontecendo na Ucrânia, né? Que se derrota ali a ocupação russa, isso é uma vitória revolucionária popular, né? Que pode levar ali a revolução a avançar, né? Outra manifestação disso foram os blocos, né? Ou a aproximação com grupos social-democratas ou pequeno-burgueses, né? Algumas correntes ficaram no PSOL durante muito tempo, durante aí mais de uma década, né? Lá dentro, acreditando que o PSOL, né, era um partido que poderia fazer avançar de alguma forma, né, o processo revolucionário brasileiro. Outras não falavam isso tão abertamente, né? Aí eu não vou generalizar, porque, como são correntes distintas, tem posições diferentes, né? A CST recentemente rompeu com o PSOL, por exemplo, o MEIS permanece lá dentro, eles têm leituras diferentes, né? Mas todas elas, em algum momento, fizeram blocos, né? O próprio PST, que nunca foi do PSOL, sempre foi um partido à parte, ainda assim ele fez várias frentes eleitorais que ele dizia que o PSOL deve avançar um programa superior, deve avançar um programa mais à esquerda, né? Uma certa expectativa ali de que com eles, com o PSOL, ia se conseguir avançar, né? Foi um primeiro momento ali da Revolução. Em determinado momento, o PSDB chegou até a fazer um bloco eleitoral com o PCdoB, né, em 2012. Ainda que não fosse uma coisa generalizada, né? Mas chegou a acontecer ali nesse afã, né? E essas políticas refletem também não só internacionalmente ou nas eleições burguesas, né, mas também nos apetites, né, a militância sindical dessas correntes no dia a dia, né, da luta de classes. E aí, só para finalmente concluir, né, a conclusão que eu quero levantar para debate, né, quero ouvir todo mundo, é que é preciso sim superar a falência, né, a destruição da Quarta Internacional, principalmente a sua marginalização e esse revisionismo, né, que tomou conta das principais correntes, né, nas últimas décadas. Isso significa atualizar e renovar o programa do trotskismo diante da luta de classes, né? Não é querer ser o fiel do programa, né? Dos anos 30, né? Mas isso tem que ser feito por outro caminho que não é o caminho do morenismo, né? A tentativa de renovação do programa do trotskismo feita pelo Naruel Moreno e continuada pelas correntes que o reivindicam. É preciso lutar contra as contra-revoluções democráticas, seja nos países capitalistas, na queda de ditaduras ou de algumas formas de regime, né, reacionários, seja nos regimes stalinistas, ainda remanescentes, né? Não dá para, diante de, por exemplo, uma contra-revolução colocada em Cuba, hoje em dia, né, que é uma coisa que não está longe, né, diante da restauração do capitalismo que tem sido conduzida aí pela burocracia governante,
que aconteça um processo desse, de contra-revolução democrática. Ele não pode ser confundido com um processo de revolução democrática a ser apoiado. Tem que ser a favor da derrota de processos que queiram criar um regime burguês ali, supostamente democrático. Né? E a defesa contra o imperialismo. Não dá para a gente apoiar processos ali da luta de classe, movimentos que contam com o apoio do imperialismo. Né? Essa luta contra o imperialismo e contra as contra-revoluções democráticas é um elemento essencial do trotskismo. Então é isso, gente. Desculpa aí ter abusado da paciência de vocês. E os camaradas aqui já estou vendo agora, né, que já estão fazendo alguns comentários, gostariam de falar. Não sei se a gente pode ouvir, mas eu queria, acho que propor fazer um intervalinho também daqui a pouco, né, ainda que sejam uns 5 minutinhos assim, para beber uma água, tomar um café e ir ao banheiro, para a gente poder fazer na volta o debate.